Oi, pessoal! O meu nome é Emily e, juntamente com os meus colegas, hoje vamos falar um pouco sobre as matriarcas da floresta. Este é um trabalho referente à disciplina de Zoologia de Cordados 2, do curso de Ciências Biológicas, aqui da Unidade Universitária de Mundo Novo, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Para começar, eu vou falar um pouco sobre os primatas. Sobre a ordem dos primatas. Quando falamos em primatas, logo pensamos em macacos. Entretanto, outros animais, incluindo os seres humanos, também são classificados como primatas. As raízes de nosso grupo começam quando o mundo era diferente do que vemos hoje. E as evidências paleontológicas apontam que os primeiros primatas surgiram pouco antes do Eoceno, há 56 milhões de anos. Mas outros pesquisadores, eles acreditam que o grupo tenha surgido aproximadamente há 65 milhões de anos, ou mais. Ainda referente à ordem dos primatas, a origem e evolução dos primatas está muito relacionada ao clima na qual viviam os ancestrais e à disposição dos continentes. Os primatas surgiram a partir dos ancestrais, que viviam em árvores de florestas tropicais. Muitas características de primatas representam adaptações à vida neste ambiente tridimensional. A maioria das espécies de primata permanecem pelo menos parcialmente arborícolas. Ainda sobre os primatas, os primatas são distribuídos em 16 famílias, sendo que no Brasil ocorrem 103 espécies e no Rio Grande do Sul apenas 3, 2 espécies da família Atelidae e uma espécie da família Cebidae. Geralmente, elas ocorrem em regiões tropicais e subtropicais, com exceção do ser humano, é claro, que vive em grandes centros urbanos. Os primatas, de modo geral, apresentam diversas características anatômicas comuns entre si. A articulação dos membros anteriores, o cérebro bem desenvolvido, os olhos em posição anterior em um só plano, lhes proporcionando informações de distância e profundidade ao animal. Plantígrados, ou seja, apoiam a sola da pata no chão ao se locomover, com o polegar e dedão do pé em sentido oposto aos demais dedos, denominando polegar opositor, conferindo aos primatas o complexo movimento de pinça com os dedos. Além do refinado manuseio de ferramentas, os humanos são os únicos primatas completamente bípedes. Aprofundando agora na taxonomia, eu vou falar um pouco sobre a família Atelidae. Segundo Villa Vicêncio, 2016, a família Atelidae está classificada em 2 subfamílias, Aloatini e Atelini, contendo os gêneros Ateles, Brachyteles e Logotrix. A família Atelidae abrange 28 espécies classificadas em 5 gêneros, todas nativas do continente americano, ocorrendo do México até o norte da Argentina. Possuem uma longa cauda prênsil com a funcionalidade de um 5º membro. Em seu trabalho clássico, Aguirre 1971 tratou o Brachyteles como tendo o único taxo infragenérico. Apesar de Vieira 1944 ter indicado a existência de 2 subespécies para o gênero, novas evidências indicaram que a proposta de 2 táxons para Brachyteles seria válida, mas que a diferenciação entre elas poderia justificar a classificação dessas 2 formas como espécies plenas, segundo Lemos de Sá e Tirau 1990, Fonseca e Tirau 1991, e vários outros autores que eu citei aqui na imagem. Strier e Fonseca 1997 reavaliaram a proposta de 2 subespécies para o gênero. E é possível observar as diferenças intrínsecas aqui na imagem ao lado.
Já Hylands e Tyrrell 2000 listaram os 2 taxons de muriquis como espécies plenas, mesmo tratamento dado por Groves, 2001-2005. A classificação, considerando B. arachnoides e B. hippoxanthus como espécies distintas, tem sido a mais aceita atualmente, sendo seguida por Hylands, 2002, e por Mitmeyer e Tyrrell, 2013, e é utilizada no presente documento. E agora eu vou contar uma breve história do gênero Brachyteles. Devido ao estado de conservação ameaçado de Brachyteles, esse gênero tem sido foco de vários estudos ecológicos e biogeográficos, segundo a Aguirre, Mitmeyer e Tyrrell 1987 e Nishimura e Tyrrell 1988 e alguns outros autores citados aqui no texto. No entanto, os estudos sistemáticos e taxonômicos com foco em Brachyteles são escassos e geralmente com um número limitado de amostras. Este problema é causado principalmente pela raridade das amostras de Brachyteles em coleções científicas. E os primeiros trabalhos envolvendo Brachyteles foram baseados em indivíduos de procedência desconhecida, e alguns deles como produto do comércio de primatas, que era comum nos portos brasileiros. Segundo Teixeira e Papavero, 2010. Com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, os portos foram abertos ao comércio com todas as nações amigas e a comunidade científica. Naturalistas como o príncipe Maximiliano e alguns outros nomes citados aqui foram os primeiros a coletar amostras de Brachyteles, fornecendo informações detalhadas dos espécimes e do local de coleta. Os primatas dos gêneros Brachyteles e Spix 1923 são os maiores das Américas. O táxon é endêmico do bioma da Mata Atlântica do Brasil e restrito à sua porção sudeste, especificamente aos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Observem na figura 2. Brachyteles hippoxanthus ou muriqui do norte, distribuídos pelos estados da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, enquanto B. arachnoides ou muriqui do sul distribui-se pelos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, segundo Groves 2001 e Cunha e Tyrrell 2009. As matriarcas da floresta. Segundo Pérez, 1994, os maiores primatas estão na subfamília Ateline. Esses animais, eles vivem em um nicho com fatores ecológicos que lhes permitem as posturas suspensas, né? E o movimento do braço. Uma vez que Brachyteles arachnoides é uma espécie endêmica da floresta neotropical e as adaptações esqueléticas permitem prontamente o movimento ideal, sendo que este é um caractere da família de Atelídeos. A antropóloga norte-americana Karen Steer identificou um padrão sexual pouco comum entre os primatas. Quando começou a pesquisar os muriquis, ela percebeu algo inquietante. Em meio a tanta liberdade sexual, quem seria o pai dos filhotes? Nos bandos dos muriquis não há um, mas vários pais. Certamente que cada filhote possui um único pai, né? Essa informação é importante, pois pode orientar a preservação desse macaco brasileiro em risco de extinção. Nestes bandos não há hegemonia, ou seja, não há um macho alfa, né, que predomine ali o controle do bando. De acordo com a antropóloga norte-americana, esse padrão de paternidade é consequência da organização social dos muriquis, conhecido por sua índole pacífica e por formarem uma sociedade sem disputa aparente de poder. Em uma sociedade com hierarquia mais rígida, como a dos gorilas, o grandalhão do grupo, o macho alfa, costuma se impor pela força e então ele pode ser pai até de 85% da prole. Ainda que não se observasse competição explícita entre os muriquis, não era possível descartar a hipótese de que a disputa ocorresse de algum outro modo ou mesmo no nível celular. Por exemplo, os espermatozoides de um determinado macho poderiam ser mais rápidos do que dos outros. Também poderia haver outras formas de interação social
que os pesquisadores não conseguiam registrar depois que os macacos se embrenhavam na floresta. Desse estudo foi feita uma parceria com o primatólogo Sérgio Mendes e a geneticista Valéria Fagundes e o antropólogo Anthony Di Fiore, da Universidade do Texas. Saíram ainda 2 outras observações que podem auxiliar na preservação dos muriquis. A primeira é que, embora pratiquem amor livre, os muriquis não copulam com as próprias mães, não geram descendentes com elas. É uma constatação importante porque o cruzamento entre indivíduos aparentados diminui a diversidade genética da espécie e a torna mais vulnerável a doenças. A segunda e mais intrigante constatação é que, embora não haja uma dominância clara de paternidade, certos machos são bem mais sucedidos do que outros do ponto de vista reprodutivo. Alguns tiveram 3 ou 4 filhotes e outros nenhum. Ao se questionarem sobre o motivo dessa diferença, os pesquisadores notaram que os machos, pais de mais filhos, eram aqueles que, depois de adultos, passavam mais tempo ao lado da mãe quando o bando estava reunido. A proximidade da mãe parece beneficiar alguns machos, mas ainda não sabemos como nem porquê, diz Karen.